Olá, aqui é a Silvia, a jardineira, a tecelã do Ciclo Poética, e eu venho aqui hoje porque queria te fazer um convite. Gente, nada elaborado. Se você puder, senta comigo só um pouquinho. Não importa muito onde você está. Talvez caminhando, talvez dirigindo, talvez só precisando de um respiro no meio do dia. O que importa mesmo é que, por alguns minutos, você experimente se conectar comigo. Só isso. Que a gente possa, mesmo à distância, você aí me escutando e eu aqui, pensar juntos, conversar. Eu sei, isso parece meio fora de moda, parece coisa de outro tempo, de um mundo que talvez já nem exista mais. Mas a gente está aqui e isso ainda é possível. E eu, sinceramente, você sabe, acho conversar uma das coisas mais incríveis que existem, porque numa conversa a gente descobre coisas incríveis, tipo aquelas dicas e pistas que a gente nem imaginava. Então eu te convido a se permitir esse momento em que vou compartilhar, sim, de novo, uma página matinal, um exercício do livro O Caminho do Artista, de Julia Cameron. Uma dessas reflexões escritas logo no começo do dia, quando a mente ainda está assim um pouco silenciosa ou tipo um pouco mais verdadeira também. Prometo provocar só um pouquinho, com gentileza, com 90% de toque de humor, se eu conseguir, mas com desejo sincero de que você possa encontrar alguma chave ou as respostas para as suas próprias perguntas, as suas e não as de outra pessoa. Aqui, em algum cantinho dessa conversa, que a gente possa deixar a nossa mente pensar de um jeito um pouco diferente. Se fizer sentido para você, fica aí. Se não fizer, tudo bem também. Agora, respira. Vamos lá. Mais uma respiração consciente. Porque, gente, é muito importante respirar antes de começar qualquer coisa. Porque a respiração nos inspira a pensar, a se conectar ao momento presente, ao aqui e agora. Então, vamos começar? Esse é o segundo episódio do podcast O Caminho Criativo. Hoje com o tema Desacoplar, o que precisa ficar para trás. Essa reflexão, acredite, pode mudar definitivamente o seu dia, a sua vida ou, no mínimo, o jeito de ver as coisas. Hoje eu quero compartilhar um pequeno insight de despertar. Sabe aqueles pensamentos que chegam no limite entre o sono e o dia? Aquele momento em que a mente ainda está meio mergulhada no sonho, mas alguma coisa já começa a emergir do inconsciente. Talvez Carlos Castaneda, conhece? Chamasse isso de ver, uma espécie de percepção súbita. Mas os poetas e as poetisas de plantão talvez chamassem de um sopro do sonho na vigília, uma voz mitológica da psique ou, quem sabe, um lampejo oracular. Pois foi exatamente nesse lugar de lampejo que nasceu a reflexão de hoje. E ela começa com uma coisa que frequentemente acontece comigo. Não sei você, mas eu tenho uma mania bonita de anotar sonhos. E antes do celular despertar, eu fico ali na cama, naquele estado meio suspenso, nem dormindo totalmente, nem acordada de verdade, um estado meio alfa. E nesse lugar estranho entre o sonho e a vigília, eu nunca sei exatamente o que está acontecendo. Se estou sonhando, se estou tendo visões, se estou ouvindo vozes, ou se são apenas pensamentos emergindo lá do fundo do rio, do inconsciente. Eu só sei que fico ali, esperando lembrar do sonho, e quando lembro, anoto. Outro dia eu acordei com a voz de um ex-professor, assim,
do nada. E a primeira coisa que me veio foi a lembrança do nosso último encontro, quando ele me falou sobre um livro. Gente, presta atenção, já percebeu que tem sempre um livro na parada, nos filmes e nas histórias? E aqui também os livros caem da estante. Para mim, aquilo, a voz do meu ex-professor, não foi só uma lembrança, foi quase um chamado. Fui lá e comprei o livro. E o curioso, ou talvez nem tão curioso assim, é que o conteúdo dele trata exatamente de uma temática que está atravessando profundamente a minha vida neste momento. Mas esta é outra história, outro insight. Estou contando isso só para lembrar uma coisa. Essas mensagens, insights e estados oníricos, esse momento delicado em que estamos saindo do sono e atravessando um estado alterado de consciência, podem ser pistas do inconsciente dizendo: olhe para isso, investigue, observe, medite, escreva, tire uma carta de tarô, faça alguma coisa com isso. Por exemplo, há muitas histórias de descobertas que nasceram nesse território estranho entre o sonho e o despertar. O químico Dmitry Mendeleev, acho que é assim que fala o nome dele, passou dias tentando organizar os elementos químicos, nada parecia fazer sentido até que ele adormeceu e no sonho viu os elementos se organizando sozinhos. Quando acordou, anotou rapidamente o que tinha visto. Assim nasceu a tabela periódica. Outro caso famoso aconteceu com Paul McCartney. Ele acordou certa manhã com uma melodia inteira na cabeça, tão completa que ele achou impossível ter sido ele quem compôs. A melodia que ele tinha ouvido ao acordar acabou se tornando Yesterday. E talvez seja disso que estamos falando. Certas ideias não são fabricadas, elas simplesmente chegam, às vezes no silêncio da madrugada ou naquele instante delicado em que ainda estamos com um pé no sonho e outro no mundo. Agora voltando ao insight de hoje, que não foi uma voz nem uma visão, foi um trecho de um filme de que gosto muito, Interestelar. Aquela passagem belíssima e ao mesmo tempo dura para a Dra. Brand, quando Cooper está prestes a desacoplar. Ele diz algo assim: é a terceira lei de Newton, tem que deixar algo para trás. Essa imagem é muito forte quando olho para os meus sonhos, meus projetos e para o futuro, e em especial nesse momento em que preciso avançar para uma nova missão, um novo ciclo. Gente, é inevitável. Avaliem comigo. Se queremos avançar em algum estudo ou projeto, precisamos deixar para trás comportamentos, ações, situações ou até associações com bichinho preguiça, que nos impedem de aprofundar nesse caminho. Se queremos perder alguns quilos, e essa é a meta da vez, o açúcar e a manteiga com pão provavelmente precisam ficar para trás. Mas perceba, eu disse manteiga com pão, e isso não é muito coerente com a meta, mas pão com manteiga até vai, é mais equilibrado, afinal, o pão é sagrado. E mais, se a missão do momento é um projeto chamado acampamento, algo também precisa ser deixado para trás, tipo porta-retratos antigos ou certos comportamentos inflexíveis, porque acampar exige foco, cuidar da própria barraca. Se a saúde e qualidade de vida são parte essencial da felicidade, e convenhamos, ninguém almeja conscientemente estar doente e andar meio capenga dia sim, dia não. Então também é importante olhar para isso. Se queremos nos tornar um Buda, um verdadeiro cristão, uma pessoa melhor no mundo, desapegar de um coração fechado e egoísta e nos abrir em bondade amorosa, é inevitável meditar nisso. Se a criatividade é alimento da alma, talvez seja a hora de queimar o sofá definitivamente. Ou aquelas velhas cartas de amor ridículas, porque a alma tem fome de arte, de criação, de canto,
de conexão olho no olho, de conexão com o mistério. E curiosamente, quando isso acontece, muitas das metas mencionadas acima acabam se realizando de forma natural, não forçada. Parece mágica, mas acontece no tempo das coisas, como no tempo das flores, porque tudo floresce no tempo certo. Já dizia o livro de Eclesiastes: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de chorar e tempo de rir. E aqui começa a parte difícil. Sinto muito, mas não existe fórmula mágica, nem remédio milagroso, nem acampamento fácil. Tudo que vale a pena exige esforço, exige sacrifício, e se a alma não for pequena, se encararmos isso com certo alegre empenho, conseguimos avançar. De fato, grandes avanços exigem deixar algo para trás, talvez tornar sagrada a nossa missão. O próximo ciclo seja algo inegociável, porque afinal, estamos aqui para quê? Para viver distraídos? Eu confesso, estou cansada de tantas distrações e ruídos. A verdade é que já somos dispersos, apegados e mimados demais pelo conforto que muitas vezes nos impede de ser quem realmente somos. Talvez seja disso que trate a jornada, descobrir quem somos, para então inspirar outras pessoas. Mas protelar aquilo que é sagrado em nós é atrasar, de certa forma, o avanço da própria humanidade e trair a Deus que sonhou um talento para nós. Então, eu gosto de imaginar todo mundo jogando flores no ventilador. Imagina comigo, gente, é sério. Pétalas voando por toda parte, o aroma espalhando-se no ar, todo mundo sendo tocado por essas flores estraçalhadas. Talvez estraçalhadas não seja a palavra mais delicada, mas a imagem é bonita. As flores se desfazendo para perfumar o ambiente. E é bonito imaginar isso, porque a imaginação é poderosíssima e a gente pode imaginar qualquer coisa. E mais bonito ainda é quando vemos no mundo real o florescimento do talento de cada pessoa. E essa imaginação é possível, é real. Mas muita gente bonita e talentosa ainda sabota a própria capacidade de ser flor, de ser beleza em pessoa, de ser criatividade, de ser honesta consigo mesma, de ser compassiva, de ser coragem para amar. Então, para fechar esta reflexão, eu sinto que para amar incondicionalmente, para que o próprio talento brilhe e vivermos juntos um novo ciclo, um possível novo mundo, algo precisa ficar para trás. Desacoplar padrões, identidades, vínculos. No filme Interestelar, o desacoplamento de Cooper foi essencial para que a Dra. Brand continuasse sua missão. E cá entre nós, amantes de Interestelar, eu escolho, intencionalmente, imaginar que Cooper fez isso por amor, amor incondicional, assim como sua filha, já idosa, diz para ele com amor desprendido. Então vá. Brand, ela está lá, no espaço, montando acampamento, sozinha, numa galáxia estranha, talvez se preparando para um longo cochilo, sob a luz do nosso novo sol, nosso novo lar. Gente, eu não sei você, mas Interestelar é o filme. Agora retomando para fechar. Talvez esta seja, no fundo, a verdadeira travessia, voltar para casa, entre as estrelas. E talvez seja exatamente isso que o poeta T.S. Eliot quis dizer quando escreveu: não cessaremos de explorar, e o fim de toda a nossa exploração será chegar onde começamos e conhecer o lugar pela primeira vez.
Talvez seja isso. Depois de tantas órbitas, tantas perdas, tantos desacoplamentos, voltar e reconhecer pela primeira vez o lugar de onde nunca saímos. Obrigada por estar aqui comigo e namastê.